Você já imaginou que uma simples frase dita no confessionário poderia transformar um sacramento de cura em um pecado ainda mais grave? Hoje, você descobrirá um ensinamento urgente e transformador que o Padre Pio de Pietrelcina deixou para todos nós. 4 coisas que jamais, sob nenhuma circunstância, você deve dizer durante uma confissão. Este não é apenas um conselho espiritual comum, mas uma advertência profunda que pode determinar se você sairá do confessionário purificado pela graça ou carregando um peso ainda maior em sua alma. Durante mais de 50 anos de ministério sacerdotal, o santo de Pietrelcina passou longas horas no confessionário, às vezes até 14 horas por dia, atendendo fiéis que vinham de todo o mundo. Mas o que tornava suas confissões extraordinárias não era apenas sua dedicação, mas o dom sobrenatural que Deus lhe concedeu, a capacidade de ler as almas humanas. Ele sabia quando alguém estava mentindo, quando ocultava pecados, ou quando não tinha verdadeiro arrependimento. Por isso, suas palavras sobre a confissão não são meras opiniões humanas, mas revelações espirituais nascidas de uma união profunda com o Sagrado Coração de Jesus. A confissão é um dos sacramentos mais poderosos que temos, uma ponte direta entre nossa miséria e a misericórdia infinita de Deus. Quando nos aproximamos do confessionário com o coração preparado, saímos de lá renovados, purificados, como se tivéssemos acabado de nascer espiritualmente. Mas quando nos aproximamos de forma inadequada, podemos transformar este momento sagrado em algo perigoso para nossa alma. O Padre Pio sabia disso melhor que ninguém, e por isso dedicou parte de seu ministério a ensinar as pessoas como se confessarem de maneira que realmente tocasse o coração de Deus. O que você está prestes a descobrir pode mudar completamente sua relação com este sacramento. Não se trata apenas de evitar palavras erradas, mas de compreender as atitudes interiores que podem abrir ou fechar as portas da graça divina em sua vida. Prepare seu coração, porque este ensinamento do santo estigmatizado pode ser exatamente o que sua alma precisa para experimentar uma confissão verdadeiramente transformadora. Antes de revelarmos as 4 coisas que jamais devem ser ditas no confessionário, você precisa compreender algo fundamental que o Padre Pio sempre enfatizava: o terrível perigo do sacrilégio. Quando nos confessamos de forma inadequada, não estamos apenas perdendo uma oportunidade de receber graças, estamos arriscando cometer uma ofensa direta ao Espírito Santo. O sacrilégio em um sacramento não é uma falta qualquer, mas um pecado que pode ter consequências devastadoras para nossa vida espiritual, e se não for reparado a tempo, pode comprometer nossa salvação eterna. O santo de Pietrelcina explicava que o sacramento da confissão é como uma cirurgia espiritual delicada, onde o Espírito Santo atua como o cirurgião divino, operando em nossa alma para extrair o veneno do pecado e restaurar nossa comunhão com Deus. Mas quando chegamos ao confessionário sem as disposições adequadas, é como se chegássemos ao hospital mentindo sobre nossos sintomas ou recusando-nos a cooperar com o médico. O resultado não é apenas a não cura, mas uma piora ainda maior de nossa condição espiritual. Por isso, ele sempre insistia que é melhor não se confessar do que se confessar mal, pois uma confissão mal feita pode ser mais prejudicial que não se confessar. A raiz do problema está na falta de compreensão sobre o que realmente acontece durante o sacramento. Muitas pessoas veem a confissão como um simples alívio psicológico ou uma tradição religiosa a ser cumprida, mas o Padre Pio ensinava que é muito mais profundo. É um encontro real com Jesus Cristo, que através do sacerdote ouve nossas faltas e nos perdoa pessoalmente. Quando não levamos isso a sério, quando tratamos este encontro com superficialidade ou falsidade, estamos desprezando um dos maiores presentes que Deus nos deu. O santo estigmatizado costumava dizer que preferia 1000 vezes um pecador arrependido a um hipócrita que vinha enganar a Deus. Suas palavras podem parecer duras, mas nasciam de um amor profundo pelas almas e de uma compreensão clara dos perigos espirituais que uma confissão mal feita pode trazer. Ele sabia que era melhor ser direto e claro sobre esses riscos do que permitir que as pessoas continuassem se iludindo, pensando que estavam bem com Deus quando na verdade estavam se afastando ainda mais dele. A primeira coisa que você jamais deve dizer no confessionário,
segundo o ensinamento do Padre Pio, é: não tenho pecados, ou não fiz nada de grave. Pode parecer absurdo, mas muitas pessoas chegam ao confessionário com essas palavras, revelando uma cegueira espiritual perigosa que pode custar caro à sua alma. O santo de Pietrelcina sempre ensinava que essa frase demonstra não apenas falta de autoconhecimento, mas também uma soberba espiritual, que é um dos pecados mais difíceis de serem curados, pois a pessoa se coloca em uma posição de superioridade moral que a impede de receber a graça divina. A Sagrada Escritura é clara quando nos diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 1 João 1:8. Todos nós pecamos, todos falhamos, todos precisamos da misericórdia de Deus. Mesmo os santos mais elevados reconheciam suas imperfeições e se confessavam regularmente. O Padre Pio, que tinha os estigmas de Cristo e fazia milagres extraordinários, se confessava todos os dias e sempre encontrava motivos para se arrepender diante de Deus. Como podemos nós, simples mortais, achar que não temos do que nos arrepender? Quando alguém chega ao confessionário afirmando não ter pecados, está na verdade demonstrando que não fez um exame de consciência adequado. O santo estigmatizado ensinava que antes de nos confessarmos, devemos passar um tempo em oração, pedindo ao Espírito Santo que ilumine nossa mente e nosso coração, para que possamos enxergar não apenas os pecados evidentes, mas também aqueles ocultos, os pensamentos impuros, as palavras desnecessárias, as omissões em relação ao bem que poderíamos ter feito, os julgamentos precipitados, as faltas de caridade, as pequenas mentiras, a falta de gratidão a Deus. Quando realmente nos conhecemos diante de Deus, sempre encontramos motivos para nos humilhar e pedir perdão. A humildade é a porta de entrada para a graça divina. Quando chegamos ao confessionário reconhecendo nossas falhas, nossa necessidade de Deus, nossa dependência de sua misericórdia, estamos criando o ambiente perfeito para que o Espírito Santo atue em nossa alma. Por isso, se você quer fazer uma confissão que realmente transforme sua vida, nunca diga que não tem pecados. Em vez disso, peça a Deus que lhe mostre até mesmo aqueles pecados que você não consegue enxergar sozinho. Se você acredita que esse ensinamento pode transformar sua próxima confissão, escreva nos comentários: estou pronto para essa bênção. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais ensinamentos do Padre Pio. A segunda coisa que jamais devemos dizer no confessionário é qualquer frase que minimize a gravidade de nossos pecados. Expressões como: foi só um comentário sem importância, isso foi apenas um pensamento, não fiz nada concreto, ou não foi tão grave assim, revelam uma falta de compreensão sobre a natureza do pecado e podem impedir completamente a ação da graça em nossa alma. O Padre Pio ensinava que quando chegamos à confissão tentando diminuir a gravidade de nossas faltas, estamos construindo uma barreira entre nossa alma e a misericórdia de Deus, como se estivéssemos dizendo que não precisamos muito de seu perdão. O santo estigmatizado explicava que não é o tamanho do pecado que importa, mas a disposição interior com que nos aproximamos do sacramento. Um pecado pequeno confessado com grande arrependimento pode gerar mais graças do que um pecado grave confessado com frieza. Deus não mede nossos pecados da mesma forma que nós medimos. Ele olha para o coração, para a sinceridade do arrependimento, para o desejo real de mudança. Quando minimizamos nossos pecados, estamos na verdade mostrando que não estamos verdadeiramente arrependidos, que não compreendemos o mal que fizemos e que não temos um desejo real de nos transformar. É importante entender que todo pecado, por menor que seja, é sempre uma ofensa a Deus, uma ruptura em nossa relação com Ele, uma mancha em nossa alma que precisa ser purificada. O Padre Pio costumava dizer que é melhor confessar um pequeno pecado com grande dor do que um grande pecado com pouco arrependimento. A contrição, ou seja, o verdadeiro pesar por ter ofendido a Deus, é um elemento essencial para que a confissão seja válida e eficaz. Sem contrição sincera, não há perdão real, não há transformação, não há renovação espiritual. Quando chegamos ao confessionário, devemos ter a humildade de reconhecer que qualquer pecado nosso, por menor que seja, contribuiu para aumentar o sofrimento de Jesus na cruz. Cada mentira, cada pensamento impuro, cada palavra áspera,
cada omissão de caridade, tudo isso foi contemplado por nosso Senhor durante sua paixão. Quando compreendemos isso, fica impossível minimizar qualquer pecado. Em vez de dizer, não foi tão grave, devemos dizer, pequei contra ti, Senhor, que és infinitamente bom, e me arrependo de todo o coração. Essa é a atitude que abre as comportas da graça e permite que Deus trabalhe profundamente em nossa alma. A terceira coisa que nunca devemos dizer no confessionário é algo que parece até inofensivo. Venho me confessar por costume, porque sempre faço isso, porque é tradição, ou porque toca fazer. Essas frases revelam uma atitude que o Padre Pio considerava extremamente perigosa: transformar um sacramento sagrado em um mero trâmite social ou religioso. Quando nos confessamos apenas por hábito, sem verdadeira consciência do que estamos fazendo, sem arrependimento real, estamos correndo o risco de cometer sacrilégio, pois estamos tratando com desrespeito algo que é sagrado. O santo de Pietrelcina ensinava que a confissão não é uma obrigação a ser cumprida, mas um encontro de amor a ser vivido. É um momento em que nossa alma, ferida pelo pecado, se aproxima do coração misericordioso de Jesus para ser curada, purificada e renovada. Quando chegamos ao confessionário apenas para cumprir tabela, estamos perdendo completamente o sentido deste sacramento. E mais grave ainda, estamos insultando a graça divina. É como se chegássemos a um encontro com alguém que amamos apenas porque temos que ir, sem nenhum desejo real de estar ali. O perigo da confissão por rotina é que ela pode nos dar uma falsa sensação de segurança espiritual. Pensamos que estamos bem com Deus porque nos confessamos regularmente, mas se não há verdadeiro arrependimento, se não há desejo real de mudança, se não há amor envolvido neste ato, então nossa confissão pode ser completamente inútil. O Padre Pio chegava a expulsar pessoas do confessionário quando percebia que elas estavam ali apenas por costume, pois sabia que isso poderia ser mais prejudicial do que benéfico para suas almas. Antes de entrar no confessionário, devemos sempre fazer uma pausa e nos perguntar: por que estou aqui? Estou aqui porque amo a Deus e quero me reconciliar com Ele de coração? Estou aqui porque reconheço que preciso de sua misericórdia? Estou aqui porque quero realmente mudar de vida? Se a resposta for não, é melhor não entrar até que estejamos verdadeiramente preparados. O Padre Pio ensinava que uma confissão feita com amor e arrependimento, mesmo que seja apenas uma vez por mês, é infinitamente mais valiosa do que confissões semanais feitas por mero costume. Deus prefere qualidade à quantidade, prefere sinceridade à frequência, prefere amor à obrigação. A quarta e mais grave coisa que jamais devemos fazer no confessionário é mentir ou ocultar pecados deliberadamente. Este é o erro mais perigoso, aquele que pode transformar completamente um sacramento de cura em um pecado de sacrilégio. O Padre Pio, com seu dom sobrenatural de ler as almas, enfrentou muitas vezes pessoas que tentavam esconder seus pecados por vergonha, por medo, ou por querer manter uma falsa imagem de santidade. Ele chegava a expulsar essas pessoas do confessionário, dizendo que preferia 1000 vezes um pecador arrependido a um hipócrita que vinha enganar a Deus. A tentação de ocultar pecados é compreensível humanamente falando. Todos nós sentimos vergonha de certas coisas que fizemos. Todos temos medo do julgamento. Todos gostaríamos de manter uma boa imagem diante dos outros. Mas o confessionário não é um lugar para aparências. É um lugar para a verdade, para a transparência total diante de Deus. Quando ocultamos um pecado mortal na confissão, não apenas esse pecado permanece em nossa alma, mas também se agrava, pois agora estamos mentindo diretamente a Deus através de seu representante. É como se estivéssemos fazendo uma cirurgia e escondêssemos do médico a parte mais doente do corpo. O santo estigmatizado ensinava que Deus já conhece todos os nossos pecados antes mesmo de os confessarmos. Ele não precisa de nossa confissão para saber o que fizemos. Ele precisa de nossa confissão para que nós reconheçamos nossas faltas, nos arrependamos verdadeiramente e recebamos o perdão que Ele quer nos dar. Quando tentamos enganar a Deus, estamos na verdade enganando apenas a nós mesmos,
pois estamos desperdiçando uma oportunidade preciosa de cura e libertação. Além disso, estamos mostrando que não confiamos na misericórdia divina, que não acreditamos que Deus possa nos perdoar completamente. A coragem de confessar tudo, mesmo os pecados mais vergonhosos, é uma das maiores demonstrações de fé e humildade que podemos dar. Quando chegamos ao confessionário e dizemos toda a verdade, sem esconder nada, estamos mostrando que confiamos totalmente na misericórdia de Deus, que acreditamos que seu amor é maior que todos os nossos pecados. O Padre Pio dizia que o sacerdote no confessionário não é um juiz, mas um médico. Não está ali para condenar, mas para curar. Por isso, devemos ser transparentes como uma criança, contando tudo sem medo, sabendo que sairemos de lá perdoados e renovados. Agora que você conhece as 4 coisas que jamais deve dizer no confessionário, chegou o momento de aprender como fazer uma confissão que realmente transforme sua vida, seguindo os ensinamentos práticos que o Padre Pio deixou para nós. O primeiro passo é fazer um exame de consciência profundo e honesto. Não se trata apenas de pensar rapidamente no que fizemos de errado, mas de reservar um tempo para estar em silêncio diante de Deus, pedindo ao Espírito Santo que ilumine nossa mente e nosso coração. Devemos examinar não apenas nossas ações externas, mas também nossos pensamentos, nossas intenções, nossas omissões e nossas atitudes interiores. O santo de Pietrelcina ensinava que devemos pedir a Deus o dom das lágrimas e do verdadeiro arrependimento. Nem sempre sentimos espontaneamente dor pelos nossos pecados, especialmente quando já estamos acostumados com eles. Por isso é importante suplicar ao Espírito Santo que nos conceda a graça de enxergar nossos pecados como Deus os vê, de sentir verdadeiro pesar por ter ofendido aquele que nos ama infinitamente. O arrependimento não é apenas um sentimento, mas também uma decisão da vontade de não querer mais pecar, de querer mudar de vida, de querer agradar a Deus em todas as coisas. Quando finalmente chegamos ao confessionário, devemos confessar tudo sem rodeios, sem justificativas, sem tentar amenizar a gravidade de nossos pecados. O Padre Pio aconselhava seus penitentes a serem claros, diretos e humildes, como uma criança que conta tudo para seus pais. Não precisamos entrar em detalhes desnecessários que possam escandalizar, mas também não podemos ser vagos ou evasivos. Devemos dizer a verdade com simplicidade, reconhecendo nossa culpa e expressando nosso arrependimento sincero. É importante também mencionar há quanto tempo não nos confessávamos, pois isso ajuda o sacerdote a nos orientar melhor. Após receber a absolvição, nossa responsabilidade não termina. Devemos cumprir a penitência que nos foi dada não como um castigo, mas como uma medicina para nossa alma, como uma forma de reparar o mal que fizemos e de mostrar nossa gratidão pela misericórdia recebida. O Padre Pio ensinava que cada penitência é um presente de Deus, uma oportunidade de crescer em santidade e de fortalecer nossa alma contra futuras tentações. Devemos cumpri-la com amor, com alegria, sabendo que estamos cooperando com a graça divina para nossa própria transformação. Para garantir que sua confissão seja verdadeiramente transformadora, o Padre Pio ensinava 3 pilares fundamentais que devem estar presentes em todo o sacramento bem vivido. O primeiro pilar é a preparação adequada. Assim como não vamos a uma consulta médica importante sem nos prepararmos, não devemos ir ao confessionário sem uma preparação espiritual cuidadosa. Isso significa reservar um tempo específico para examinar nossa consciência, não apenas alguns minutos antes de entrar na fila, mas talvez algumas horas ou mesmo um dia inteiro de reflexão profunda. Durante essa preparação, devemos ler algum texto espiritual que nos ajude a enxergar nossas falhas, orar pedindo luz ao Espírito Santo e fazer um ato de contrição sincero, preparando nosso coração para receber a graça do perdão. O segundo pilar é a sinceridade total. Não basta apenas não mentir. É preciso ir além e buscar a transparência completa diante de Deus. Isso significa confessar não apenas os pecados que lembramos facilmente, mas também aqueles que preferíamos esquecer, aqueles que nos causam mais vergonha.
aqueles que revelam aspectos de nossa personalidade que gostaríamos de manter ocultos. O Padre Pio ensinava que quanto mais sinceros formos, mais graças receberemos. É como se nossa sinceridade fosse uma medida da nossa fé na misericórdia divina. Quanto mais confiamos em Deus, mais somos capazes de nos mostrar como realmente somos, sem máscaras, sem disfarces, sem meias-verdades. O terceiro pilar é o pôr no propósito firme de emenda. Não adianta confessar os pecados se não temos a intenção real de mudar de vida. O arrependimento verdadeiro sempre inclui a decisão de não querer mais pecar, de evitar as ocasiões próximas de pecado, de tomar medidas concretas para crescer em virtude. Isso não significa que temos que ser perfeitos a partir da confissão, mas significa que devemos ter um plano real de mudança. Se sempre confessamos os mesmos pecados, sem nunca tomar medidas para evitá-los, nossa confissão pode estar faltando esse elemento essencial. O Padre Pio costumava dar conselhos práticos aos penitentes, orientando-os sobre como evitar certas tentações e como crescer em virtudes específicas. Quando esses três pilares estão presentes em nossa confissão, algo extraordinário acontece. Saímos do confessionário verdadeiramente transformados, com uma paz profunda na alma, com uma alegria espiritual que só quem experimenta pode entender, e com uma força nova para viver como filhos de Deus. Esta é a promessa que o Padre Pio fazia. Uma confissão bem feita é capaz de mudar completamente o rumo de nossa vida espiritual, de nos aproximar de Deus de uma forma que nunca imaginávamos possível e de nos dar as graças necessárias para viver em santidade. Chegamos ao final desta jornada transformadora pelos ensinamentos do Padre Pio sobre a confissão. E agora você tem em suas mãos uma chave preciosa para experimentar este sacramento de uma forma completamente nova. Imagine como seria sua vida se cada confissão que você fizesse fosse uma verdadeira explosão de graças em sua alma, um encontro real com a misericórdia infinita de Deus, um momento de cura profunda que o deixasse renovado e fortalecido para enfrentar qualquer desafio. Esta é a promessa que o santo estigmatizado fazia para todos aqueles que seguiam seus ensinamentos. Uma vida espiritual rica, intensa, cheia de paz e de alegria sobrenatural. Mas para que essa transformação aconteça, você precisa tomar uma decisão concreta hoje mesmo. Não basta apenas saber teoricamente o que não devemos fazer no confessionário. É preciso colocar esses ensinamentos em prática na próxima vez que você se ajoelhar diante do sacerdote. Comece planejando sua próxima confissão de uma forma diferente. Reserve um tempo adequado para se preparar. Faça um exame de consciência profundo e honesto. Peça ao Espírito Santo o dom do arrependimento sincero. E chegue ao confessionário com o coração aberto e humilde, pronto para dizer toda a verdade sem reservas. Você ficará impressionado com a diferença que isso fará em sua experiência espiritual. O Padre Pio sempre dizia que a confissão é o tribunal da misericórdia, não da justiça. Isso significa que você não precisa ter medo de se aproximar deste sacramento, mesmo que tenha cometido pecados graves, mesmo que esteja há muito tempo afastado da igreja, mesmo que sinta vergonha de certas coisas que fez. Deus não está esperando por você com um martelo de juiz, mas com os braços abertos de um Pai que ama infinitamente e que quer apenas abraçá-lo e perdoá-lo completamente. Quando você compreende isso, a confissão deixa de ser um fardo e se transforma em um dos momentos mais doces e consoladores de sua vida espiritual. Não espere um momento perfeito para começar a aplicar esses ensinamentos. O momento de transformar sua vida através dos poderosos ensinamentos do Padre Pio é agora, hoje, antes mesmo de você adormecer. Faça um propósito firme de que sua próxima confissão será diferente. Será uma confissão verdadeiramente transformadora. Prepare-se adequadamente, seja totalmente sincero, tenha um arrependimento genuíno e um propósito firme de mudança. Você descobrirá que a confissão, quando bem feita, é realmente um dos maiores presentes que Deus nos deu, uma fonte inesgotável de paz, de alegria e de renovação espiritual. Que o Padre Pio interceda por você nesta jornada e que você experimente em sua própria vida o poder transformador